Capítulo 1316. Se eu continuar acumulando pouco a pouco, não demorará muito para que eu possa responder às orações da cidade da lua e curar sua deformidade, criando assim um grande milagre. Além disso, também concluí os princípios de atuação de um invocador de milagres. É apenas uma questão de tempo antes de eu digerir completamente se eu seguir. Posso até terminar dentro de 1 ano. Klein retraiu o olhar de fora da janela, levantou o braço esquerdo e controlou o boneco em sua mão para entreter uma criança à sua frente. Isso o fez parecer mais um mágico errante. Se ele quisesse, poderia até usar a bengala da vida ou a habilidade enxerto para imbuir esse boneco com características vivas. Enquanto entretinha a criança, os pensamentos de Klein se dispersaram enquanto ele considerava onde a cidade de marionetes precisava ser construída para o ritual de avanço. Uma cidade de marionetes precisa de interação suficiente para desenvolver uma região correspondente no mundo espiritual. Isso significa que não basta deixá-la na terra abandonada dos deuses. Ignorando o fato de que está selado ali, não há como conectá-la diretamente ao mundo espiritual. Tudo o que posso fazer é confiar no pouco de especialismo que ela tem. Mesmo que não haja problema com isso, é difícil criar qualquer interatividade com um lugar que carece de vida inteligente. Se for colocada no continente norte e sul ou nas colônias marítimas, tenho que ter cuidado. Antes que o ritual tenha sucesso, definitivamente não posso expor o fato de que é uma cidade de marionetes. Caso contrário, ela será afetada, danificada ou até mesmo atacada por Zaratul, Amon e meus outros inimigos. Sim, tenho que dar uma razão suficientemente boa para que apareça uma cidade de marionetes. Então, não haverá nenhuma anormalidade na interação entre os mercadores viajantes e os humanos ao redor. Tenho que fazer de cada marionete uma pessoa viva. Eles têm seu passado, presente e futuro. Eles seguem suas próprias trajetórias de destino. Isto significa que uma cidade de marionetes é extremamente complicada. Eu preciso dividir muitos vermes espirituais para lidar com isso. Isso também aumenta o risco de perder o controle. Se forem marido e mulher, devem agir como marido e mulher. Ao se depararem com algo de que gostam, devem demonstrar alegria. Os pervertidos deveriam ser odiados. Dessa forma, os estrangeiros poderão ouvir sons embaraçosos enquanto estiverem na cidade das marionetes. Eu ainda sou apenas uma criança inocente. Este é um reality show em grande escala, ou melhor, uma versão sofisticada de brincar de casinha. Tem que ser capaz de enganar o público. Enquanto Klein satirizava interiormente, contava silenciosamente se tinha marionetes suficientes. Anteriormente, havia ido várias vezes à terra abandonada dos deuses e convertido um grande número. Havia todos os tipos de monstros que poderiam não ter características de Beyonder. Ele também controlou conscientemente grupos de ratos, baratas, mosquitos e moscas, na esperança de tornar real o suficiente um lado mais incomum da cidade. Mal consigo sustentar uma cidade pequena, então apenas mais algumas visitas à terra abandonada dos deuses bastariam. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, uma cena apareceu de repente na frente dele. No topo da corte do rei gigante, banhada pela luz do crepúsculo, a porta aberta fechou lenta e pesadamente. Isto era como um par de mãos invisíveis fechando a entrada da terra abandonada dos deuses. Os olhos de Klein escurecerão quando ele adivinhou vagamente que essa cena significava que o verdadeiro Criador estava prestes a isolar a terra abandonada dos deuses novamente. Este era o poder profético que veio de sua intuição espiritual e premonição de perigo em nível de anjo. Estava prestes a acontecer em alguns minutos ou alguns segundos depois. O verdadeiro Criador capturou Amon? Ou ele já desistiu?
Ele mais uma vez selou a terra abandonada dos deuses. Ele não quer que outros entrem novamente? Isso não é muito mesquinho? Klein murmurou interiormente, sentindo-se um pouco desapontado. Claro, ele mal tinha marionetes suficientes. Mesmo que não os tivesse, poderia achar outras no mar. Reticências. Backlund, Burgo Imperatriz. Audrey acabara de trocar de roupa e dispensar suas criadas. Quando ela estava prestes a sair, viu Suzy entrar. Qual é o problema? Você não deveria estar passeando a esta hora? Como espectadora experiente, Audrey percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante esse período, ela esteve ocupada aproveitando a influência que tinha em algumas fundações para ajudar os trabalhadores, agricultores e veteranos feridos em suas dificuldades. Ela permitiu que esperassem por uma nova oportunidade de trabalho ou pela produção de sua plantação em uma nova estação. Teve muito menos interação com Suzy do que o normal. Ao mesmo tempo, Audrey orientava secretamente os trabalhadores de nível socioeconômico mais baixo dos vários sindicatos em Backlund para reunirem forças. Suas experiências anteriores a fizeram entender que contar com a gentileza da classe alta não era confiável nem duradoura. Uma única pessoa parecia insignificante e impotente diante do governo, dos nobres e dos comerciantes poderosos. Somente convocando a força combinada de um grande número de civis poderia ser formado um equilíbrio. O reino de Loen tinha sindicatos em diferentes indústrias há muito tempo, mas os escalões superiores destas associações foram facilmente subornados. Em vez disso, tornaram-se armas eficazes contra os trabalhadores comuns. Suzy olhou para Audrey com uma expressão bastante normal, mas sua boca parecia fora de controle. Vibrou o ar e soltou uma voz masculina profunda. Senhorita Audrey, sou o presidente dos alquimistas da psicologia, Eric Drake. Desejo conhecê-la e discutir com você sobre como se tornar uma conselheira dos alquimistas da psicologia. Estou no parque próximo. Dito isto, Suzy deu um longo suspiro de alívio e recuperou a voz original. Audrey, tem um cara estranho procurando por você. Eu não consigo lembrar como ele é, e ele colocou diretamente as palavras que queria dizer na minha ilha mental. As pupilas de Audrey dilataram-se ligeiramente antes de voltarem imediatamente ao normal. Ela assentiu calmamente e disse: onde ele está no parque? Enquanto falava, Audrey conjurou secretamente uma persona virtual e entrou na ilha mental de Suzy através do mar do subconsciente coletivo. Ela verificou se ainda estava distorcida por alguma consciência ou conhecimento externo. Não me lembro, estava dando um passeio, disse Suzy ao se lembrar. Então, ela balançou levemente o rabo e disse: não acho que você deveria ir. É perigoso. Depois de confirmar que Suzy não tinha nenhum problema latente com sua persona virtual, Audrey exalou e disse: será ainda mais suspeito se eu não for. Dessa forma, o perigo será inevitável. Pode até afetar o resto das pessoas da casa. Além disso, esta também é uma oportunidade. Assim como disse o Senhor enforcado, já que o fim do mundo está chegando, todo o trabalho duro e tentativas que não trarão desastres são significativos. Audrey acrescentou interiormente antes de dizer: vou me proteger. Suzy, aconteceu alguma coisa com você agora? Suzy latiu e disse: não. Audrey, você realmente vai? Sim, Audrey deu uma resposta clara. Então você pode me levar junto? Assim como antes, sou apenas um cachorro aos olhos deles. Suzy reuniu coragem e disse: não, não há necessidade. Estarei de volta em breve. Acredite em mim, serei abençoada por uma divindade, respondeu Audrey com um leve sorriso. Depois de confortar Suzy, ela usou sua invisibilidade psicológica e deixou a luxuosa vila como sempre fazia. Quando ela estava longe, em um canto do primeiro andar,
Um criado que estava limpando de repente baixou a cabeça e disse baixinho palavras que nunca havia aprendido antes. O louco que não pertence a esta época. Reticências. No antigo palácio acima da névoa. A pessoa sentada no assento do louco naturalmente olhou para a luz de oração recém-formada e percebeu que o crente era extremamente desconhecido. É idêntico ao ambiente doméstico da senhorita. Justiça. Posso suspeitar que seja o resultado de uma orientação criada pela invasão da ilha mental por uma persona virtual. A senhorita Justiça usou esse método para evitar qualquer vigilância e orar por bênçãos. A pessoa rapidamente chegou a uma conclusão e transferiu a situação correspondente para seu verdadeiro corpo. Alguns segundos depois, Klein entrou no castelo de Sefira e permitiu que os vermes espirituais penetrassem em seu corpo. Senhorita Justiça está se tornando cada vez mais como uma espectadora de alta sequência. Klein elogiou interiormente enquanto olhava para a estrela carmesim que representava a justiça. Reticências. No parque com lago. Assim que Audrey entrou, viu uma grande carruagem passar. O motorista da carruagem era um homem comum de meia-idade, usando um chapéu velho e uma jaqueta escura. No entanto, aos olhos de Audrey, esse cocheiro não existia porque não tinha uma ilha de consciência ou mente correspondente. Em outras palavras, o cocheiro era apenas uma ilusão, uma farsa, e o controlador da carruagem era o próprio cavalo. Alguns segundos depois, a grande carruagem parou na frente de Audrey. A porta se abriu. Por favor, entre. Uma voz masculina profunda veio de dentro. Audrey levantou ligeiramente as pontas da saia e embarcou na carruagem. Ela viu um homem sentado em uma cadeira de rodas preta. Suas sobrancelhas amarelo claras eram longas e seu cabelo estava bem penteado para trás. Havia algumas rugas em sua testa e seu rosto estava anormalmente pálido. Senhor Derlau, você já não está morto? Audrey reconheceu o homem à sua frente e expressou perfeitamente sua surpresa. Para uma espectadora, a morte representa apenas o fim da identidade. Em outras peças teatrais, ainda estou vivo, respondeu com um sorriso o senhor idoso que estava sentado em uma cadeira de rodas preta, além do ex-consultor médico da família real, o ex-chanceler da Escola de Medicina de Backlund. Também sou o rei do trono negro Barros Hopkins no mar. Sou o famoso eremita, Eric Drake, etc. Então como devo me dirigir a você? Audrey perguntou educadamente enquanto observava a porta fechar automaticamente pelo canto do olho. O velho senhor acariciou as rodas de ambos os lados de sua cadeira de rodas e disse: você pode me chamar de Senhor Presidente ou pode continuar me chamando de Senhor Derlau. Ele então apontou para o assento do lado esquerdo da carruagem. Sente-se. Vamos a algum lugar antes de discutir sobre você se tornar uma conselheira dos alquimistas da psicologia. Audrey assentiu levemente e sentou-se calmamente. Sem esconder nada, ela olhou pela janela e ficou surpresa ao descobrir que, num piscar de olhos, o parque havia se transformado em uma cidade desconhecida, envolta em trevas. A cidade estava repleta de edifícios extremamente misteriosos e bonitos que emitiam uma sensação sombria. Havia cavalheiros usando cartolas e gabardines, além de mulheres com vestidos complicados e escuros. Quando Audrey passou o olhar, viu um cavalheiro com cabelo preto curto ao lado de uma carruagem, revelando presas caninas afiadas em sua boca. Este era um lobisomem. Ponto.